Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aquele vídeo que eu fiz alguns dias atrás, fazendo um react em relação ao Jones Manuel e a ideia que ele apresentou de que ser comunista não significa necessariamente ter que ser ateu, aquele vídeo rendeu bastante visualização, comentários, enfim, teve uma interação do público. Agradeço todo mundo que visualizou, que deixou comentários lá no vídeo, que veio falar comigo. Isso é muito importante. E também percebi que deu uma instigada no pessoal que me enviaram outras sugestões de vídeo para eu fazer também um react, E um desses vídeos, que eu até já conhecia, mas já fazia algum tempo, é um vídeo do João Carvalho, que até onde eu sei, ele é um dos youtubers que tem aí na internet que produz conteúdo sobre marxismo, comunismo, enfim. Então, assim, politicamente ele, e até teoricamente, ele está dentro do mesmo ambiente, do mesmo espaço que o Jones Manuel. Aí teve uma live que ele fez, e a partir dessa live ele fez um corte que foi postado no YouTube há 4 meses atrás, que se chama Como os ateus militantes jogam contra o povo. E é sobre isso que eu vou fazer aqui um breve comentário, apresentando então a minha posição em relação a essa fala do João Carvalho. Até que é interessante, assistindo o vídeo, que enquanto lá no vídeo do Jones Manuel, me parece que a discussão sobre a questão de ser comunista, marxista e ser ateu ou ser religioso, ela se encaminha mais para a questão da tentativa de fazer uma discussão teórica, ainda que essa discussão teórica tenha implicações políticas. Aqui no vídeo do João Carvalho, a questão política ela se sobressai mais, mas ainda assim há uma base teórica para esse posicionamento político que ele apresenta. Mas vamos lá, o que tem nesse vídeo, como os ateus militantes jogam contra o povo. Então vamos ver um pouco isso. Nesse corte, o João Carvalho ele vai fazer uma fala a partir de um comentário que foi feito num outro vídeo, e esse comentário diz o seguinte, não confio em evangélico, seja de esquerda ou de direita. Então esse foi um comentário que teve num vídeo, e aí o João Carvalho pega esse comentário e faz uma reflexão a partir daí. Ele já começa dizendo que essa ideia, não confio em evangélico, seja de esquerda ou de direita, é um comportamento típico de um adolescente da ATEA, da Associação de Ateus e Agnósticos do Brasil. E aí ele faz a fala dele em 2 momentos, assim, ou 2 pontos que eu separei. O primeiro é que ele vai dizer que, ao contrário dessa visão que coloca a religião apenas sob um ponto de vista depreciativo, como a religião como algo inerentemente nocivo e prejudicial à sociedade e às pessoas, o João Carvalho vai dizer que a religião ela pode sim aliviar as agruras da classe social, as necessidades, as demandas, os sofrimentos que as pessoas vivem no seu cotidiano e no seu dia a dia, decorrente do fato de fazerem parte de uma sociedade de classes na qual elas são oprimidas. Então a religião ela acaba contribuindo para aliviar esses sofrimentos, e que a posição de um marxista não deve ser a posição de alguém que coloca a religião como algo apenas do ponto de vista do prejudicial. Ele diz que a posição de um marxista tem que ser a de construir as condições concretas para que surja uma sociedade onde a religião não seja mais necessária para desempenhar esse papel de aliviar os sofrimentos da vida das pessoas, porque nós estaríamos aqui construindo uma sociedade sem classes, e uma sociedade sem classes é uma sociedade sem opressores e oprimidos. Então a religião não precisaria mais aliviar os sofrimentos e as dores de alguém que
que faz parte de uma classe que é oprimida, tá? E ele ainda vai um pouco além, dizendo que essa sociedade a ser construída deveria ser uma sociedade onde o religare, né, ele trata aqui um pouco da questão etimológica, né, da palavra religião, onde o religare seja dado na prática social, na realidade concreta, e não nas promessas de um outro mundo, do mundo espiritual. E aí ele termina aqui esse primeiro ponto que eu queria destacar, falando que as pessoas deveriam aprender e se inspirar em religiosos de caráter progressista, etc. e tal. Então aqui é o primeiro ponto. Então vamos lá, tá? Em relação a isso, o que eu diria sobre o posicionamento do João Carvalho, tá? Olha, para começo, eu concordo com o fato de que nós não podemos ver a religião única e exclusivamente sob uma determinada ótica, ou seja, a religião é apenas algo ruim, a religião é apenas algo nocivo, ela só tem essa característica, porque se nós olharmos historicamente, nós vamos encontrar ao longo da história diversos momentos em que a religião foi instrumentalizada do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático como um elemento de luta contra a opressão social. Então, esse é um ponto importante. Por exemplo, século XX, o movimento de luta pelos direitos civis nos Estados Unidos na década de 1950 e 1960. Nós tivemos lá várias igrejas cristãs negras na linha de frente na luta contra a segregação racial existente nos Estados Unidos. Brasil, na década de 1970, nós tivemos a Igreja Católica sob a teologia da libertação, também desempenhando um papel de luta contra o autoritarismo e na defesa pelos direitos humanos dentro daquele contexto. Então, óbvio, concordo nesse ponto, não se dá para ver a religião apenas sob um aspecto onde ela é algo que não contribui para nada, né? Só que aqui eu fico pensativo com o fato de que nessa fala, né, o que me parece, o João Carvalho está tentando fazer uma ponte com o mundo religioso que tem esse caráter, né, onde há pessoas que têm esse caráter mais progressista do ponto de vista teológico e político, né, tentando fazer uma ponte, pensando numa luta política, e aí ele está pensando nessa luta política sob o viés marxista, para construir algo novo, uma nova sociedade. Mas aqui tem um problema, em termos práticos mesmo, porque, veja só, mesmo tratando-se de setores progressistas do meio religioso, como é que eles vão receber essa mensagem de que precisamos construir uma sociedade onde não haja mais necessidade do papel da religião? A religião desaparece enquanto fenômeno social. Então, o que nós teríamos aqui? Então, colocaria em xeque essa questão. Talvez aqui aí teria que pensar outras dimensões da religião. Aí muitos poderiam falar no aspecto de uma necessidade espiritual que as pessoas têm, enfim. Mas aí já a coisa começa a ganhar outros tons, outros caminhos, que é uma coisa que esse pessoal que tem essa proposta de uma transformação da sociedade sobre princípios marxistas, socialistas, comunistas, enfim, vai ter que debater. Porque tratando-se das experiências históricas que nós tivemos no século XX, eu já fiz vídeos aqui sobre a questão da União Soviética. Nós realmente temos, por um lado, lá a questão que vem lá do Marx, nos textos lá de 1840, onde ele realmente fala sobre a questão de que a religião é algo que desaparece a partir do momento em que as transformações revolucionárias conduzem a uma sociedade sem classes
e a religião ela é algo que existe em decorrência, né, dessas desigualdades que estão presentes no meio social. Bem dentro dessa linha aqui que o João Carvalho coloca, né, que me parece que é onde ele se inspira. Mas quando nós vamos para o século XX, e a União Soviética é bastante exemplar nesse sentido, a construção de uma nova sociedade ela acaba na prática resultando em um conflito com os poderes da sociedade que se deseja destruir para construir algo novo. E aí eu estou falando aqui da Rússia czarista, que tinha entre um dos seus principais pontos aqui a Igreja Ortodoxa. Então, ou seja, na prática, a construção dessa sociedade sem classes na União Soviética, ela levou a um enfrentamento com as instituições religiosas predominantes na época, que eram politicamente conservadoras, teologicamente também tinha esse perfil. E a União Soviética também acabou, paralelamente a isso, trabalhando com um processo de construção de um conhecimento pautado ou direcionado para a valorização de uma sociedade ateia. Se vocês olharem aqui, estão vendo aqui, isso aqui é um cartaz da União Soviética, lá da época da corrida espacial. Essa figura que está aqui lá em cima é o Yuri Gagarin, que tem o dizer a Terra é azul, não há Deus. Que o Yuri Gagarin, quando foi no espaço, não encontrou Deus. Então traz um pouco dessa mensagem aqui nesse cartaz, que era um cartaz de propaganda e de divulgação do ateísmo. Existia dentro do Estado Soviético um setor que estava direcionado para fazer um trabalho de propaganda e de construção de conhecimento direcionado ao ateísmo. Então, assim, tem uma questão política aqui, que na prática esse pessoal, que tem essa visão vai ter que, vai ter que refletir para ver como é que vai solucionar isso. Então aqui esse é um problema, tá? Esse é um problema. E a outra questão que ele vai dizer, aqui para finalizar, ele diz o seguinte: o ateu da internet não constrói nada. Não se pode negar a realidade de que o Brasil é um país predominantemente cristão. Olha, eu não vou dizer aqui que o ateu da internet, e ele fala que ateu da internet num tom pejorativo mesmo, não me parece que mesmo esse ateu da internet negue a realidade de que o Brasil é um país predominantemente cristão. Nós vivemos nessa realidade e isso é muito perceptível. Mas aqui, essa ideia de que o ateu da internet não constrói nada, eu me reporto à primeira fala dele, a ideia do adolescente da ateia, que a religião é uma coisa ruim, tem que ser destruída. Então, o que eu estou entendendo a partir daqui? Que a ideia de ateu da internet, ou como os ateus militantes jogam contra o povo, esses ateus militantes que o João Carvalho se refere, a minha leitura é que ele está tomando como referência o ateu da ateia, ou inspirado pelo ativismo da ateia, que foi um ativismo relativamente proeminente alguns anos atrás. E o ativismo da ateia, aí sim, ele era um ativismo que, em suas manifestações, tinha problemas. Sim, tinha problemas, que via muito esse entendimento de que a religião é um mal na sociedade que deve ser combatido. E se vocês forem procurar sobre a ateia na internet, relacionado a alguns anos atrás, os eventos, as atividades da ateia, nós vamos encontrar isso.
Não que a ateia tenha se reduzido a isso, é importante dizer, né? Ela também fez outros trabalhos, né? Ela tinha um ativismo judicial bastante importante na defesa da laicidade do Estado. Mas por um lado, realmente é possível encontrar essa hostilidade em relação à religião, às instituições religiosas e à crença religiosa de uma maneira mais ampla. Tá? E aqui me parece que essa postura da ateia, que era muito exemplificada pelo Daniel Sotomayor, ela estava atrelada a uma influência que vem de um ativismo ateísta de outros países. Eu estou me referindo aqui, né, aquele ativismo ateísta anglo-saxão do começo ali, na primeira década do século XXI, né, do Richard Dawkins, do Sam Harris e do Christopher Hitchens e, né, afins, que realmente tem essa postura, né, de entender que a religião é algo nocivo e que tem que ser destruída em nome de valores seculares, etc, etc, etc. O Richard Dawkins chega inclusive a falar, agora não me lembro se é o Richard Dawkins ou Sam Harris, que vai falar que mesmo os religiosos moderados, eles contribuem, ao tentar dar um verniz de respeitabilidade para a crença religiosa, contribui para fundamentalistas religiosos. Né? Então, assim, não tem diálogo. Né? Tá? Então, realmente, isso no Brasil ajudou, ao que me parece, talvez tenha sido um fator que tenha contribuído para que esse ativismo ateísta ele tenha ficado num certo isolamento, né? E até tenha contribuído para isso a partir desse posicionamento. Aí nós já entraríamos numa outra questão, que é a questão exatamente da ação política, né? Ou seja, um ativismo ateísta ele deveria procurar criar alianças com setores religiosos com os quais seria possível diálogo. Isso aí é uma coisa que o próprio ativismo ateísta vai ter que responder. Então aqui nós estamos falando de alguns dilemas, né, relacionados ao ativismo ateísta. Da mesma maneira como o João Carvalho, ele não acentua, mas o seu próprio posicionamento também traz alguns dilemas que terá que ser pensado. Então, ou seja, a questão não é algo de uma fácil solução. Seja pensando na questão desse ativismo ateísta, esses ateus militantes da internet, eu achei muito curioso essa expressão dele, mas também quem se coloca numa posição marxista de pensar uma revolução que transforme a sociedade brasileira a partir desses princípios teóricos e políticos, né? Também tem seus dilemas. Tá? Então, não é algo fácil de responder, mas considero que um ativismo ateísta ele é importante no Brasil, ainda mais dentro desse cenário de força da extrema direita, na qual a religião tem sido utilizada como um elemento importante de luta política por parte desses segmentos conservadores e reacionários. A questão é como pensar um ativismo ateísta dentro desse contexto, mas aí é algo que as pessoas que se propõem a desenvolver esse ativismo vão ter que procurar responder, tá? Bom, pessoal, era isso, né? Fica aqui o meu comentário, meu react, e assim que possível retorno aqui ao canal trazendo mais vídeos e quem sabe mais reacts. Se tiver algum vídeo aí que queiram que eu faça algum comentário, né? Passem a indicação e assim que possível poderá sair um vídeo trazendo também minha posição sobre esses outros conteúdos aí que estão circulando pela internet. Um abraço e até breve.